Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Crestani e hoje em História eu vou trabalhar com vocês o Brasil se moderniza. O objetivo desta unidade é discutir os processos de industrialização, de crescimento populacional e de urbanização ocorridos no Brasil entre as décadas de 1930 e 1960. A unidade chama atenção para os contrastes que caracterizam o processo de modernização do país, apresentando a mistura típica do arcaico e do moderno. A unidade também enfoca a construção de Brasília e a interiorização do povoamento, apontando e discutindo algumas de suas consequências, como as disputas pelos territórios indígenas e a precariedade da vida dos imigrantes. Agora, antes de iniciar a nossa discussão, eu gostaria que você observasse a fotografia que eu trago aqui no fundo desse vídeo. E eu gostaria que vocês pensassem: quem são as pessoas retratadas na fotografia? O que elas estão fazendo? Pensaram? Primeiro ponto: são pessoas comuns, andando sobre a laje do Palácio do Congresso Nacional e observando a arquitetura da nova capital do Brasil no dia da sua inauguração. Bom, Brasília foi construída entre 1956 e 1960 para ser a capital do Brasil. Em relação à localização, Brasília vai diferir muito de Salvador e do Rio de Janeiro, que já foram capitais do Brasil. Porém, essas capitais estavam localizadas no litoral. E nós temos aqui essa imagem, que é do dia da inauguração de Brasília. É uma fotografia produzida no dia 21 de abril de 1960, que mostra essas pessoas caminhando nessa nova capital. A capital do Brasil, essa mudança, o Brasil indo para o interior de Goiás, onde foi construída essa nova capital. Mas vamos entender mais sobre isso. Primeiro, cidades e indústrias. Antes de começar a discussão, vamos para a seguinte reflexão. Na sua opinião, que mudanças o Estado brasileiro efetuou para tornar o Brasil um país industrializado e urbano? Vocês já pensaram em relação a tudo isso que vocês estudaram no conteúdo de história? Mas vamos lá então. Hoje o Brasil é um país industrializado, que atua em vários setores econômicos importantes. Segundo um estudo feito pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, em 2017 o país estava entre as maiores economias do mundo, ocupando a 8ª posição. Naquele ano, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população brasileira chegou a quase 208 milhões de habitantes. A maioria desses habitantes, quase 85%, vive em cidades. Mas nem sempre foi assim. Até a década de 1960, a maior parte da população brasileira vivia no meio rural. A agricultura era o setor econômico mais importante do país e as grandes cidades começavam a se desenvolver. Gostaria que vocês observassem essa fotografia para entender um pouquinho mais dessa realidade. Essa fotografia, conforme traz a legenda, mostra moradia feitos de sacos de tecidos nos arredores do Rio de Janeiro. É uma foto do ano de 1959 e aqui está mostrando o seguinte: habitações sem infraestruturas básicas para o bem-estar das pessoas ainda são muito comuns nas áreas mais pobres do Brasil e nas periferias das grandes cidades. Então, esse processo dessa grande população nos centros urbanos também gera uma desigualdade social. Outro elemento também que eu gostaria de chamar a atenção, que há muito contrastes entre a cidade e o campo.
Assim como entre as diversas regiões do país, a maioria da população rural vive em habitações precárias e, em alguns casos, não contam com nenhuma assistência social do Estado. Por causa da pobreza no campo, todos os anos milhares de pessoas se deslocavam do meio rural para as grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de uma vida melhor. Entre 1930 e 1960, cerca de 20 milhões de pessoas migraram do campo para a cidade. Também nós podemos analisar que muitas dessas pessoas que migraram não vão ter as condições de emprego, então vão para essas áreas mais pobres das cidades, as periferias. Então aqui nós temos uma representação do que pode acontecer durante esse processo também. Mas eu tenho um outro questionamento aqui para vocês. O que atrai as pessoas para as cidades? No ambiente urbano, essas pessoas tinham a perspectiva de obter empregos melhores, de habitar moradias com água encanada e luz elétrica, e de conseguir escola para os filhos. No entanto, nem sempre o sonho de uma vida melhor se tornava realidade nas cidades, conforme a imagem que eu mostrei anteriormente para vocês. Pensando a cidade, nós não podemos deixar de falar também das novas indústrias desse período que nós estamos estudando. A produção industrial no Brasil cresceu significativamente a partir dos anos de 1930. O Estado, chefiado pelo então presidente Getúlio Vargas, passou a investir principalmente na produção de minérios, como ferro e aço, na construção de estradas e ferrovias e na extração de petróleo. Na década de 1960, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, popularmente conhecido como JK, lançou o chamado Plano de Metas, que visava acelerar esse processo de industrialização e modernização do país. Com isso, surgiram novas indústrias que fabricavam bens comuns imediatos e bens de consumo durável e que exigiam elevados investimentos, tecnologia, equipamentos modernos e trabalhadores qualificados. Só que durante todo esse processo também, nós temos aqui no Brasil o desenvolvimento da indústria da borracha na Amazônia. Pensando essa indústria em si, parte dos trabalhadores que deixavam o campo migrou para trabalhar na extração de borracha na região da Amazônia. O látex extraído das seringueiras servia de matéria-prima para a fabricação de pneus e outros acessórios de borracha utilizados nos automóveis. As condições de trabalho e habitação nos seringais eram duras e precárias. Muitos trabalhadores morreram de doenças da floresta, como a malária e a febre amarela. E aqui nessa imagem eu trago para vocês a representação do corte da seringa para a extração do látex, conforme nós podemos observar na foto. Mas voltando novamente à construção de Brasília, em 1955, o governo começou a construção da nova capital do país, Brasília. A transferência da capital da República do Rio de Janeiro para o Planalto Central estava prevista desde a primeira Constituição Republicana, lá no ano de 1891. Mas a ideia foi esquecida e só retomada na Constituição de 1946. Brasília foi construída para ser símbolo da modernização do Brasil. Lembrem disso. Contribuiu com o desenvolvimento do interior, do território e também para integrar as regiões. Com isso, pretendia-se gerar novos empregos e deslocar parte da população para o interior,
ainda pouco povoado. E aqui nós temos a fotografia da modelo estadunidense Beverly Johnson posando em uma praça em Brasília. Ou seja, teve todo esse aparato midiático para fazer a divulgação dessa nova capital. Ou seja, como o símbolo da modernização do Brasil. Apesar que hoje nós temos um olhar um pouquinho diferenciado sobre Brasília por causa do contexto político, mas ela foi construída para ser o local do desenvolvimento, ou seja, da modernização do nosso território. Bom, Brasília, ela foi inaugurada em 21 de abril de 1960. A sua inauguração possibilitou a interligação do centro-oeste do Brasil com as outras regiões, com a construção de rodovias como a Belém-Brasília, que vocês já estudaram isso em geografia. São elementos que mostram como que foi pensado para atrair as pessoas para o interior do nosso território. Eu trago aqui para vocês um trecho do depoimento de Gustavo Alberto da Fonseca, nascido em 1956, sobre a construção de Brasília. Ele fala o seguinte: nasci em Belo Horizonte e logo minha família se mudou para uma cidade que não tinha nascido ainda, Brasília. Meu pai foi trabalhar no Hospital da Cidade Livre e eu cresci nos acampamentos dos construtores da nova capital. Virei brasiliense. Eu me lembro também que a gente comprava querosene para colocar nos lampiões e lamparinas. Pois é, Brasília não tinha luz elétrica ligada às casas, e nem dos candangos, e nem dos doutores. E todo mundo morava meio junto, uma mistura de gente do Brasil inteira. Primeira coisa que nós temos que entender aqui desse texto: quem é esses candangos? Conforme eu trago aqui nesse próprio depoimento, é o nome dado aos trabalhadores que migraram para trabalhar na construção de Brasília. Bom, aqui nós temos um relato, ou seja, a família mudou para um novo local. Certamente mudou em busca de melhores condições de vida e principalmente para ajudar nesse processo da construção de Brasília. E no caso do próprio pai desse indivíduo, ou seja, ele foi trabalhar no Hospital da Cidade Livre, ou seja, ele estava indo para um novo emprego, uma nova oportunidade. Brasília, uma cidade planejada, e isso está no livro de vocês, no ano de 1950, o Estado brasileiro buscava superar o passado colonial e se modernizar investindo no futuro. Como eu já falei anteriormente, a construção da nova capital federal e a sua mudança para o Planalto Central expressavam esse desejo do moderno e do novo. Brasília foi projetada pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e construídas durante o governo de JK. Ela foi inaugurada, conforme eu já falei anteriormente, no dia 21 de abril de 1960, quando tornou-se oficialmente a terceira capital do Brasil, depois de Salvador e Rio de Janeiro. Então, nós já tivemos 3 capitais em nosso país. Um outro elemento que eu trago aqui para discutir, que é a conquista do sertão, e aqui eu tenho a imagem da
famosa marcha para o oeste que eu apresentei na nossa oficina de História do Paraná, e esse vídeo também está aqui disponível no canal. Essa conquista do sertão, ela foi uma das principais preocupações do Estado brasileiro entre as décadas de 1930 e 1960. Ou seja, era necessário desbravar o interior do território brasileiro, que os governantes chamavam de sertão. Até a década de 1930, o Brasil era visto como um país com muitos territórios que ainda precisavam ser ocupados. A população brasileira era considerada insuficiente para povoar esse grande território. Houve diversas iniciativas por parte do Estado, desde campanhas de vacinação, de detetização, o uso de novos medicamentos como os antibióticos para combater doenças que provocavam morte, como malária, o tifo e a febre amarela. Essas iniciativas foram importantes, pois permitiram o crescimento da população brasileira. Um outro ponto também que o nosso livro traz, pensando essa interiorização do Brasil, é a expedição Roncador-Xingu. Na década de 1940, o governo federal iniciou um programa denominado Marcha para o Oeste, cujo objetivo era ocupar e colonizar a região centro-oeste do Brasil e a Amazônia, até então praticamente inexplorada. Em 1943, iniciou-se a expedição Roncador-Xingu, que visava abrir estradas, cidades e campos de pouso para aviões, além de incentivar a vinda de colonos para povoar e explorar economicamente essas regiões. No entanto, essas áreas eram habitadas por diversos povos indígenas que nunca haviam feito contato com os não indígenas, ou seja, com o homem branco. Por isso, até 1960, essa expedição foi chefiada pelos irmãos Cláudio, Orlando e Leonardo Vilas Boas, 3 sertanistas que defenderam os direitos e os territórios dos povos indígenas. No total, a expedição Roncador-Xingu abriu 1.500 quilômetros de picada na mata, fundou 43 vilas e cidades, construiu 19 campos de pouso e estabeleceu contato pacífico com mais de 5.000 indígenas. Temos um outro elemento também que não podemos deixar de citar, que é a criação do Parque Indígena do Xingu. A marcha para o oeste e as atividades econômicas que se desenvolviam na região ameaçavam o modo de vida dos indígenas. Para preservar a sua cultura, seus costumes e suas tradições, foi criado o Parque Indígena do Xingu, em 1961, com a participação dos irmãos Vilas Boas. Atualmente, o Parque Indígena do Xingu é cercado por pastos e plantações de soja. Garimpeiros e madeireiros vêm tentando invadir a área e o contato com os povos indígenas que ali vivem com a cultura dos não indígenas se intensificou. Com isso, há muita luta pela preservação ambiental e pela manutenção da cultura indígena. Ou seja, ainda nós temos um território de conflito com a população originária do Brasil. Bom, a nossa aula se encerra por aqui. No próximo vídeo continuaremos mais sobre essa temática. Um grande abraço, se cuidem e até mais!